Olá, pessoal. Um bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Sejam muito bem-vindos ao Brasil Trade Talk, o seu podcast para as últimas atualizações e previsões do mercado de commodities e do setor de energia elétrica no Brasil. Eu sou a Ana Andrade e faço parte da equipe de especialistas do setor na divisão de dados e índices da EUSEG, LSEG, London Stock Exchange Group, o grupo da Bolsa de Valores de Londres. Impulsionado pela EUSEG, uma renomada empresa global de dados, nós trazemos análises abrangentes e atualizadas para as commodities e o setor energético no Cone Sul. Se você é um investidor experiente, um trader, ou apenas tem curiosidade sobre esses fatores que modam setores vitais da economia no Brasil, sim, você está no lugar certo. Com acesso a uma quantidade imensa de dados e uma equipe de especialistas do setor, a EUSEG visa o processo de tomada de decisão dos nossos parceiros. Aqui comigo está o meu colega Bruno Couto e Cláudio Valejos. Bruno, fique à vontade para se apresentar. Cláudio também. Cláudio e o Bruno são especialistas, são experts da London Stock Exchange Group, são os grandes desenvolvedores do conteúdo de energia elétrica no Brasil, assim como os diversos experts que nós temos ao redor do globo, estão todos abertos a conversar com o mercado. Bruno, se você puder começar se apresentando e Cláudio, eu agradeço. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos os ouvintes. Meu nome é Bruno Couto, faço parte da equipe de Hydropower Brasil. É, Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Cláudio Valejos e assim como o Bruno, né, somos especialistas em mercados de energia elétrica, especialmente mercados hidroelétricos, como é o mercado brasileiro. Obrigado, Bruno. Obrigado, Cláudio. Pessoal, para aqueles que estiverem vendo o vídeo, a gente teve uma questão técnica com o áudio do meu computador, então eu estou compartilhando o fone de ouvido, tá? Se tiver um pequeno delay de alguns segundos, não reparem. Mas vamos lá, vamos para o nosso bate-papo de hoje. No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre a situação hidrológica no Brasil no ano de 2024 e a perspectiva para o próximo ano, o ano de 2025. O bate-papo é o Bruno Couto e o Cláudio Valejos. E, pessoal, depois da nossa conversa, se vocês tiverem curiosidade em saber mais acerca do tema, nós temos diversos webinars e nós vamos compartilhar o contato dos experts para vocês entrarem em contato. Mas vamos lá para a nossa conversa. E nesse sentido, Bruno e Cláudio, eu gostaria de começar uma conversa, uma pergunta sobre em 2024, nós tivemos uma seca que foi considerada histórica pelo CEMADEM, que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres. Pessoal, que tipo de impacto essa seca teve no setor elétrico no Brasil? Se vocês puderem explicar um pouquinho mais, eu agradeço. Olá, Ana. Então, essa seca afetou principalmente na questão da chuva, na precipitação. O CEMADEM, que é o Centro de Monitoramento, né, eh, observou aí um déficit no acumulado de precipitações bastante intenso ao longo aí do ano de 2024. Para o setor elétrico, a gente pode dizer que afetou principalmente os reservatórios do Sistema Interligado Nacional, né? O que a gente pode observar ao longo aí de 24, a gente tinha aí 23 foi um bom ano para recarga aí dos reservatórios, né? A gente chegou aí a 73% de reservatório, porém agora na situação atual dos reservatórios próximos aí a 41%. Então a gente pôde observar aí essa ausência da precipitação afetou principalmente os reservatórios de energia, né? E vale a pena destacar a operação que o ONS, o Operador Nacional do Sistema, que tem a responsabilidade aí de ele comandar a operação eficaz aí do Sistema Interligado Nacional, basicamente vale a pena ressaltar o papel das usinas de eólica e solar, que para complementar aí a boa parte da resposta da demanda, né? Então a gente pode observar a importância aí quando a gente compara 2021 a 2024, essas duas modalidades de geração tiverem um papel essencial até para a conservação dos reservatórios que a gente observa hoje aí na casa dos 40%.
Então, mas basicamente o que a gente pôde observar para o setor elétrico, uma perda aí substancial do reservatório das usinas, né? Bruno, posso só fazer uma pequena complementação? Claro, por favor. Não, é que realmente enfatizando assim essas questões que você tinha falado, nós temos lançado, né, aqui na LSEG uma série de relatórios, né, a gente chama de Analyst Updates, e realmente o nosso mais recente, que é disponível a todos os usuários do Workspace, né, está disponível no nosso terminal. Entra bem nos detalhes técnicos, então quem tiver interesse, tá, vale a pena conferir este nosso relatório, disponível tanto em inglês como em português. Ok? Muito bem lembrado, Cláudio. Eu acho que esses relatórios trazem, principalmente ao ouvinte, aí, ao telespectador, bastante insights aí ao longo de 24 e perspectivas para 2025. Bruno e Cláudio, obrigado pelo feedback de vocês. A minha segunda pergunta é a respeito do mês de outubro. Nós começamos a observar chuvas no Brasil Central, principalmente chuvas em regiões onde há grandes bacias, grandes reservatórios hidrelétricos. Pessoal, eu em conversas com vocês, eu já sei qual que vai ser a resposta. Eu queria dar um spoiler, mas eu vou deixar vocês responderem. Será que a gente pode declarar que a seca em 2024, ela efetivamente terminou depois dessas chuvas em outubro ou não? Se não, por quê? Bom, Ana, vamos lá, a resposta completa seria sim e não. Então vamos lá. A seca de 2024 terminou no sentido que as chuvas já iniciaram a fazer a recuperação hidrológica, isto é, aquelas bacias hidrológicas que estavam bastante secas, né, que a gente tinha observado chegaram aos seus níveis de umidade do solo mínimos, né? Finalmente começaram a se recuperar. A questão é que os impactos dessa seca, eles ainda permanecem. Então, algumas bacias, por exemplo, a bacia do Madeira, a bacia do Baixo Paraná, ou, por exemplo, também Paranapanema ou Tietê, essas bacias hidrológicas ainda permanecem bastante secas. Então, ainda, claro, temos aí espaço, né? Afinal, estamos iniciando o período chuvoso de 2024, 2025, mas no momento essa seca ainda possui um impacto, né? É, e a questão principal, né? E isso foi tema que a gente abordou bastante, a gente trouxe bastante a nossos usuários aí, foi que no final desse período de estiagem, em especial no período de setembro, a gente observava um nível de umidade do solo que estava muito baixo. E você pode pensar, poxa, qual o impacto que isso vai ter na geração hidrelétrica? E a resposta é que toda vez que você possui um solo das bacias muito seco, toda chuva que vai chegar a essa bacia, né, essa bacia hidrológica, ela não será observada no rio, ela não poderá ser aproveitada pelos reservatórios hidrelétricos, ela vai ser absorvida para a recarga da umidade do solo, né? Então, nesse sentido, a gente ainda está com um pouco de impacto desta seca. Isto posto, as atuais previsões meteorológicas e climatológicas, né? Então a gente monitora todas essas previsões de maneira diária, elas continuam favoráveis a mais chuvas e se a gente tiver observação dessas chuvas nos próximos meses, né? Podemos estar aí, digamos, temos dentro da viabilidade a observação de uma normalidade hidrológica, isto é, retornaremos a uma situação de solo aí que o pessoal do setor elétrico já está mais familiarizado e não mais o período crítico que observamos no final de setembro. Obrigado, Cláudio. E puxando um pouco a deixa dessa última fala, eu queria perguntar para o Bruno
Bruno, quando que a gente espera que a situação hidrológica no Brasil esteja regularizada novamente? E acredito que 2025 vai ser o início de 2025, principalmente o primeiro quarto, um dos grandes momentos. É, confirma se a minha fala, por favor, faz sentido e qual que é a perspectiva para os outros meses do ano, para os outros quartos, para os 12 meses de 2025? Perfeito, Ana. Então, como o Cláudio muito bem disse, muito bem colocado, esse início do período úmido, o desenvolvimento do período úmido, ele é essencial para a recuperação dos reservatórios aí ao longo aí do ano de 2025, né? Então, a gente espera uma boa recuperação, uma recuperação dos reservatórios, e a depender, é claro, do nível de recuperação desses reservatórios, da performance ao longo do período úmido de 2024. Aí a gente consegue fazer uma análise um pouco mais detalhada para o 2025. Todos o que os modelos nos indicam é que a gente tem aí um período úmido próximo da normalidade da questão de precipitação e hidrologia, tá? Com uma recuperação considerada aí, satisfatória do solo. Acho que um ponto que vale a pena destacar aí, para 2025 e que foi destaque também em 2024 é o papel da geração intermitente, principalmente da eólica e da solar. Então a gente sabe que essas duas fontes de geração elas têm uma intermitência, ou seja, elas têm uma flutuação da sua geração ao longo das horas do dia, principalmente a solar com seu pico aí próximo do meio-dia, a eólica também tendo seu pico de geração no começo da tarde. Isso é bom e ruim na questão da flexibilização da operação do ONS. Então, o ONS ele vai ter que saber lidar muito bem, claro, a depender do percentual de reservatório que foi recuperado aí ao longo de 24 do período úmido, para lidar com essas duas fontes de geração intermitentes. Então, por um lado, a gente tem a geração hidráulica muito bem estabelecida e controlável. Por outro lado, a geração eólica e solar cada vez mais importante na composição da carga, no atendimento da carga. Porém, aí a gente tem um problema de linhas de transmissão, principalmente no horário de pico, que muitas vezes a gente observou até na questão de preço, na questão do preço horário, a gente vê o reflexo dessa geração na ponta de carga tendo aí certos gargalos. Então, esse tipo de questão o ONS ainda vai ter que lidar, mas é claro, a geração hidráulica ela apresenta aí ela dá um suporte bastante grande ao operador tomar a melhor decisão de despacho para essas usinas. Acho que vale a pena ressaltar também as perspectivas que o setor elétrico tem, como por exemplo o leilão de capacidade para 2025, né, que é o mercado, o setor elétrico espera aí tem grandes expectativas, né? E é claro a expansão das linhas de transmissão e que isso irá facilitar a operação do ONS, inclusive para a questão que o setor elétrico fala bastante, que é a questão do curtailment, que é basicamente uma restrição de geração por conta de alguns fatores aí de linha de transmissão e etc. Então, 2025 a gente permanece aí com grandes desafios para o setor elétrico, grandes desafios na questão de modelagem, uma modulação também da carga ao longo do dia e com certeza a energia hidráulica, a geração hidráulica, ela tem papel fundamental para direcionar aí como que o ONS vai lidar com otimizar a sua operação. Acho que era isso. Tá ótimo, obrigado, Bruno. Bruno, uma curiosidade para quem não é do setor de energia elétrica, como que funcionam os leilões no setor de energia elétrica? Se você puder dar um overview Claro. assim, bem superficial. Basicamente, esses leilões, o governo ele abre essas diretrizes. Cláudio também pode me auxiliar nessa questão, mas basicamente o governo abre diretrizes, né? Então, ele abre chamadas públicas e pede aí contribuições dos agentes para uma certa demanda. No caso, esse leilão de capacidade, a ideia basicamente é você mitigar um pouco esse fator de geração na ponta, né? Que é principalmente das 7 até as 9 horas da noite, a gente tem aí o pico de carga bastante elevada,
e a gente busca sanar um pouco, reduzir um pouco o efeito desse horário de ponta, tanto no preço do consumidor, através de capacidade, dessa expansão dessa capacidade. E, Bruno, eu acho que é bem interessante também mencionar, né? É claro que existem os leilões promovidos sob a égide do Ministério de Minas e Energia, que são para o ambiente de comercialização regulada, isto é, seria os consumidores, como os consumidores residenciais, como nós, que a gente, vamos dizer, a gente já tem as nossas escolhas de fornecedor de energia feitas de forma centralizada e regulada, né? E existe, separado disso, também a questão do ambiente de contratação livre, né? Aí, no caso, existem leilões também no ACL, onde as regras aí, no caso, são definidas pelas partes, né? Pelas partes aí, ou produtoras, ou geradoras, ou consumidoras, né? Ou no caso, até às vezes comercializadoras, né? E aí as regras são mais abertas, mas em todos os sentidos, no ACL você também tem um outro nicho de oportunidades. Temos, inclusive, aí alguns casos do ACL até alavancando aí uma expansão da capacidade de geração, né? Então, é difícil a gente antecipar, assim, essas tendências, né, de regulatórias, mas a gente observa a importância cada vez maior de todos esses movimentos do ambiente de contratação livre, né, além do ambiente de contratação regulado, né, acaba sendo digamos, um setor bastante dinâmico para acompanhar. Obrigado, Cláudio e Bruno. E, pessoal, dessa forma nós concluímos a nossa conversa sobre os impactos hidrológicos, principalmente da seca no ano de 2024 e a perspectiva para 2025, voltado para o setor de energia elétrica no Brasil. Cláudio e Bruno, gostaria de agradecer a participação de vocês e pedir para vocês compartilharem os seus contatos, se as pessoas quiserem entrar em contato com vocês para tirarem dúvidas do setor, como que elas se inscrevem no webinar, qual que é a frequência do webinar e como que elas fazem para ter acesso ao análises update a respeito da situação hidrológica no Brasil, por favor. Bom, Ana, a gente, é claro, sempre pode ser encontrado por e-mail. Acho que vale a pena registrar, né? bruno.couto@lseg.com, né? lseg.com. E eu sou Claudio.Valejos, VALLEJOS, @lseg.com. Independente disso, todo esse nosso conteúdo, além de várias outras previsões, análises, né, estão disponíveis aos usuários do Workspace, né, na nossa página de commodities do setor elétrico brasileiro, né, estamos disponíveis não só esses relatórios, como também notícias sobre webinars, né, e outros eventos que nós temos planejado, né. Para aqueles que ainda não são usuários do Workspace, né, ficamos à disposição tanto por e-mail como também a gente pode ser encontrado no LinkedIn. A gente pode a gente ficaria muito contente em apresentar todo o nosso conteúdo, né, e mostrar todo o potencial que vocês podem ganhar todas as informações que oferecemos dentro do Workspace. Pessoal, em uma divisão de dados e índices da EUSEG, do London Stock Exchange Group, que é o grupo da Bolsa de Valores de Londres, nós entregamos dados, nós somos produtores de dados, proprietários de mercado e entregamos através de diversas soluções. Uma das nossas soluções são os terminais, que é o terminal Workspace, onde nós cobrimos o setor de energia elétrica do Brasil, assim como a automatização dos dados através dos feeders, como o Point Connect, que acessa os arquivos prévios de tanta relevância para o setor de energia elétrica no Brasil. Pessoal, muito obrigado pela participação, muito obrigada a todos pela audiência. Até o próximo episódio do Brasil Trade Talk, que eu já vou dar uma deixa, que vai ser sobre o mercado de crédito de carbono no Brasil. Tá bom, pessoal? Obrigado, um abraço para todos. Obrigado, pessoal.